começando mais uma edição do Prime Time Muscle Brasil. Meu nome é Rubens Gomes e eu estou aqui ao lado das maiores personalidades, os maiores atletas, os maiores árbitros, os maiores treinadores do mundo. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês ele, Tariq El Guindy, o cara que deixa os nossos convidados numa situação desconfortável e constrangedora. Por quê? Não, eu faço perguntas que todo mundo gostaria de fazer, mas tem medo de fazer, né? Então eu não tenho a intenção de deixar ninguém numa posição constrangedora, mas eu tô fazendo uma pergunta que todo mundo que tá assistindo quer saber, entendeu? Certo. E a pergunta pro Pacholock, faça sua introdução. Eu posso apresentá-lo Faça sua primeiro? introdução primeiro. Porque nada mais, nada menos, a gente está aqui hoje com ele que é considerado, pelos grandes nomes do esporte, o melhor treinador de fisiculturismo do mundo, Fabrício Pacholock. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom? Tudo bem, Rubens? Tudo bem? Tariq? Olá, pessoal, tudo bom? Como que é, cara, você ser reconhecido não pela mídia, não por pessoas da internet, mas pelos grandes nomes do esporte como um dos maiores treinadores do mundo, cara? Quanto isso te motiva, te impulsiona, te faz querer produzir ainda mais? É uma grande honra. Eu trabalhei por isso, coloquei metas em minha vida, de um dia ser o melhor treinador da cidade, de um dia estar entre os melhores da região, o melhor do país, e um dia ser o melhor do mundo. Então é um trabalho constante. Hoje a gente ouve algumas pessoas comentando isso, então é algo que me deixa muito feliz e satisfeito. Você quer começar a deixar ele desconfortável? Já que você ia perguntar? Não, tem uma pergunta. Você já treinou muitos atletas? Acho que você já treinou o Brandão, Zancanelli, Ramon, Horse. Acho que você já treinou a maioria dos grandes atletas brasileiros. Qual foi o atleta que mais te impressionou? Uma vez eu fiz uma pergunta dessas pra... não lembro quem, mas o cara falou, olha, o foco do Kaique é algo que eu nunca vi na minha vida. Ele é um dos caras muito focados. Qual que é o atleta que mais te impressionou? Bom, acho que tem a questão de mentalidade, de resultado. Você pode falar de mentalidade, resultado. Geneticamente. Geneticamente. Ramon é uma coisa absurda. Quando eu comecei a trabalhar com ele, o Cris Aceto pedia as atualizações, eu mandava, aí no dia seguinte o físico dele é diferente. Eu tirava a foto, Cris, o corpo dele já mudou hoje, já está bem diferente. Aí eu lembro que isso aconteceu umas 2, 3 vezes, e o Cris mandou umas risadas e falou, você vai ver, ele vai te deixar louco, porque o físico dele muda absurdamente. Então é algo assim, fora do comum mesmo. A gente trabalha com as melhores genéticas, mas ele é algo que geneticamente é ainda fora aí das melhores genéticas, fora da curva mesmo. Questão de mentalidade, 2 atletas que me surpreendem muito, o Rafa Brandão e o Gabriel Zancanelli. O Rafa, quando ele está ali na conexão, principalmente na reta final de campeonato, já teve assim situações de ele chamar muita atenção no rendimento de treino, por exemplo. Teve uma situação que a gente estava treinando na Academia Overall em Curitiba, estava ele e o Nescau treinando juntos pernas, a gente estava numa cadeira extensora, eu zerei a máquina e pedi 50 repetições. Falei, não importa, pode parar por 5 segundos, continuar, mas eu quero que saiam 50. O Brandão fez, acho que umas 20 e poucas, pausou, fez mais 10, ele parou umas 3 vezes. Aí foi o Nescau. O Nescau foi, parou acho que no 35, em 5 segundos e fechou em 50, parou uma vez. Daí eu falei, Rafa, o Nescau parou só uma vez. Aí ele parou assim, era a última já. Já estava zerada a máquina, ele ficou olhando assim, foi, pegou 2 anilhas de 25, amarrou na bateria e fez 50 numa pegada Uau! só. Então assim, ele tinha situações também, e o Zancanelli, situações assim também de treino que marcaram. Teve uma vez ele e o William, reta final, pro Porto Rico Pro, onde o Zanca ganhou a primeira competição profissional. Era final de treino, tinham 80 quilos cada lado da barra, era um meio terra. Falei, olha, quero 15 repetições. O William assim foi, os dois, cara, tipo, final de treino, não dá mais. Eu instigando eles, o William foi e fez tipo umas 8 repetições. O Zanca entrou assim, psicopata naquela barra,
fez 25 movimentos com aquela carga. Então, já teve treino de ele fazer 50 repetições com 500 quilos no leg. Então, são dois caras assim que mentalmente também saem fora da curva. Você tem uma coisa, cara, que remete muito, sem qualquer comparação, eu não cheguei nem na metade do que você conquistou de carreira, mas que eu gostava de usar também como elemento para mexer com o meu atleta, que era essa coisa de você colocar um set point mental para ele, que você sabe que é difícil, mas que ele pode atingir e que se ele superar, aquilo vai transformar ele num gigante dentro da preparação. É exatamente isso que você tenta fazer quando você coloca uma meta como essa, porque muito mais às vezes do que o efeito fisiológico, morfológico daquele exercício em si, é o fortalecimento mental que você está criando nesse atleta nesse momento, cara? Com certeza. Isso foi algo, essa questão mental de arrancar o máximo dele, eu aprendi isso na prática em um treino, que foi com o Tom Platz. Foi algo que mudou a minha vida ali, em relação a encarar o treino, tirar o máximo do seu mental, de se superar ali, né? Algumas pontos chaves na hora de arrancar o máximo do cara. Aquele treino me trouxe ensinamentos que eu levo para toda a minha carreira. E sim, pensa o Zanca depois dessa série, era a final de preparação, ou o Rafa depois dessa cadeira extensora, reta final lá onde ele conquistou a primeira vitória profissional na Romênia. O cara sai dali com a sensação de dever cumprido, que fez a tarefa, ele vai chegar, ele vai fazer a dieta, ele vai ter uma sensação assim de vitória ali no meio da preparação. E imagine se todo dia o treinador consegue arrancar o máximo dele. Porque é a reta final, o cara vai chegar cansado. Ele vai chegar, às vezes, em algum dia ali que ele não está bem. E o treinador conseguir fazer essa leitura e de alguma forma arrancar o máximo do treino dele é algo que vai impulsionar muito ali a preparação dele. O quanto credencia perante toda a indústria do bodybuilding em geral um atleta se unir a um treinador de alta performance como o Fabrício? Porque a gente inegavelmente sabe que hoje um nome, quando ele se une a um Honey Rainbow, a um Cris Acero, a um cara dessa estirpe, naturalmente faz com que nós todos olhemos para esse atleta já com alguma atenção. A gente fica esperando alguma coisa nova acontecer. De fato, esses caras começam a ganhar esse nível de importância dentro da indústria e isso reflete nos atletas dele, na sua opinião? Não. Na verdade, quando a gente pode até indicar, olha, troca de treinador se as coisas não estiverem funcionando. Mas se o cara trocar de 5 treinadores e continuar não funcionando, aí você sabe que o cara realmente não é apto a ganhar campeonatos. Então, às vezes, a gente coloca muita pressão nos treinadores, né? O cara troca de treinador porque foi culpa do treinador. Não, às vezes a culpa é do atleta. O Derek Lunsford pegou 4º lugar na 212, a carreira dele estava em declínio. Eu conhecia ele desde que ele ficou profissional. E eu falei pra ele, não, se não tá funcionando, troca de treinador. E eu apresentei ele pro Ronnie Rambo. E teve uma expectativa grande. Mas se ele não tivesse funcionado com o Ronnie Rambo, mais olhos estariam nele como se ele não fosse um cara efetivo com relação ao condicionamento. E lógico que ele se aliando com o Ronnie Rambo, ele conseguiu melhorar muito. Então, às vezes, é uma melhora, mas às vezes a expectativa é que agora você tem que entregar, entendeu? Então, vamos supor, tem um atleta de fisiculturismo no Brasil que tem um potencial grande, e a gente coloca ele para treinar com o Pacholok. Se não funcionar, a gente pensa, então esse cara não é bom, porque não está funcionando com um dos melhores treinadores. Mas se funcionar, é como se fosse algo que a gente já esperava, entendeu? Então, se alinhar com um coach não te ajuda de alguma maneira. Na verdade, coloca os olhos em você como, ó, talvez agora... coloque até uma pressão maior. Agora é o momento que você tem que mostrar que você é bom ou não. Eu, pessoalmente, acho que os atletas trocam muito de treinadores. Concordo. O cara pega um campeonato, não deu certo, troca de treinador. Pô, você acabou de começar a treinar com o cara tá descobrindo o seu corpo. Entendeu? Então, eu acho que o treinador pode te ajudar muito. E eu acho que, por exemplo, o Pacholok, o Ricardo Panahin, o Jaime Lé, esses são caras tão bons quanto qualquer americano, qualquer gringo que a gente fala. Mas no final das contas, o Chris Bumstead tem que fazer o agachamento.
o Zancanelli tem que fazer o bíceps, o Ramon tem que fazer o cardio, entendeu? Eles têm que entregar pessoalmente. E o treinador vai ajudar, mas eu acho que também tem uma responsabilidade grande o que o atleta faz. Você acaba recebendo você sente uma cobrança do atleta, tipo, pô, tô te contratando, você é o melhor treinador que nós temos aqui, todo mundo que trabalha com você ganha títulos, classifica para o Mr. Olímpia, por que eu não? Você sente essa cobrança? Você recebe essa cobrança de alguém? Já recebeu? Eu sinto essa cobrança. Porque quando um atleta me procura, eu não encaro como uma preparação, eu encaro como o sonho do cara. Então, o sonho dele é ser Mr. Olímpia, é se tornar profissional, é pisar no palco do Olímpia. Então, quando eu vejo dessa forma, que eu estou trabalhando com o sonho, com o objetivo de vida de alguém, a gente trata isso já de forma diferente. Então, eu acho que essa forma que eu me entrego à preparação de um atleta é um diferencial meu. Então, por exemplo, o Edoc me procurou. Ele é um cara bom, que não tinha chegado no Olímpia, extremamente focado. Uhum. Então, quando você vai passar uma programação para o Edoc, você sabe o que ele vai fazer. Eu sei que o Gabriel Zancanelli vai fazer. Se algo sair errado, provavelmente fui eu que errei, porque são caras que são máquinas. Eles não erram. Eu sei que eles fazem o 100%. Então, por exemplo, o Edoc tinha pontos ali a melhorar no físico. A gente conseguiu evoluir isso. Ele conseguiu conquistar a primeira vitória dele e ir para o Mr. Olímpia. O Zanca, quando a gente começou, ele tinha ali pontos a melhorar. Grande dorsal, por exemplo. Foi pontos que a gente conseguiu uma boa evolução. Ainda precisa de mais evolução, mas a gente transformou esse físico dele. Então eu sou um treinador que, ao longo dos anos de trabalho, eu fiquei conhecido como o cara que consegue mudar pontos fracos de alguns atletas. Atletas que já estavam alguns anos ali batendo, caras bons, e você pega um cara muito bom que tinha uma dificuldade e consegue melhorar. Então eu acho que isso é um diferencial, uma característica minha. E por um outro lado, quando você pega um cara muito bom, imagine se o Derek vem se preparar comigo. É uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque, pô, o cara já ganhou 2 Olímpia em categorias diferentes, e se ele piora na minha mão, a culpa vai ser minha. Vem uma pressão junto com o atleta. Com certeza, Sim, essa pressão vem. É. Tanto quando você pega alguém que está tendo dificuldade e confia no seu trabalho, quanto quando você pega alguém que já tem sucesso e você tem que manter ele no auge. E pode ser que você não consiga, então é uma grande responsabilidade. Com certeza, responsabilidade que a gente está adorando ouvir aqui nesse Prime Time Muscle Brasil, que vai fazer um break rapidinho, você não sai daí, a gente já volta com mais Fabrício Pacholotti em 1 minuto. Perseguindo a perfeição, nosso corpo acorda todos os dias para ser melhor do que ontem. Para buscar ainda mais performance, ainda mais perfeição. Na busca pela perfeição, alcançamos o topo do fisiculturismo mundial. Integral Médica, apresentadora e patrocinadora oficial do Mr. Olímpia. Já voltamos. Gostou dessa volta que eu fiz? Sim, foi uma volta muito espontânea, muito rápida. Feliz de estar aqui com o Fabrício Pacholotti. Com certeza. Técnica com brutalidade. Isso é algo que eu lembro dele falando e eu achei muito legal. Acho que a gente deve explorar isso. Com certeza, é um ponto importante. Você acha que isso aí, cara... Você falou do seu diferencial no último bloco, né? De você conseguir bater em pontos que a pessoa às vezes não melhorava há muito tempo e melhorá-los. É daí que surgiu o técnica com brutalidade? Porque, de fato, uma coisa que me chama muita atenção é que você tem corrigido as costas de praticamente todos os atletas que você pega. Que é um ponto muito criticado dos atletas brasileiros. E, normalmente, os seus atletas têm evoluções grandes nessa região, cara. A técnica com brutalidade tá ligado a isso. Você aprimorar a técnica e você conseguir progredir cargas com a boa técnica. Então, é isso que eu tento buscar. No meu entendimento, um bodybuilder ele precisa de 2 coisas. Uma alta intensidade e uma técnica muito aprimorada de execução. Então é algo que eu tento trazer para eles. Normalmente quando a gente começa com um atleta, em alguns casos é um pouco difícil. Você pegar um atleta experiente, pega um open experiente que te procura, você diminuir as cargas dele para aprimorar essa técnica, ele aceitar isso e daí você ir evoluindo dentro dessa técnica. Então, muitas vezes esse é o caminho. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o Rafa,
Kozanka era bem característico isso, as cargas deles caindo, a gente aprimorando a técnica, muitas vezes não gostavam, não se sentiam confortáveis com aquilo, trabalhando com menos peso. Você trabalhar com técnica é mais difícil, é mais dolorido, é muito mais fácil você explodir, movimentar com força, é um treino que o atleta se sente melhor. Mas quando eles acreditam no seu trabalho e começam a fazer isso, por mais que eles se sintam desconfortáveis, eles começam a ver o resultado. E daí o resultado fala por si só. Então, aos poucos, eles vão voltando às cargas de trabalho e vão aprimorando esses movimentos, as execuções e tendo resultado com isso. Nem todos os atletas são 100%. Nem todos. O que você prefere trabalhar? Um cara que é 1000% treino e que erra às vezes a dieta, ou um cara que é 1000% dieta e treina fofo? Não fofo, mas não tem aquela pegada. O que se você tivesse que escolher? É o cara que treina pra caramba, mas às vezes vacila na dieta, ou o cara que segue a dieta à risca, mas o treino fica devendo? No nível dos caras que eu trabalho, se ele não for 1000% nos dois, não vai. Tá, não vai não tenta sair pela tangente, cara. Mas se eu for escolher alguém, eu prefiro um cara que vai lá e dá o sangue no treino. No treino. Porque, cara, eu sair de casa, eu deixar os meus filhos para ir lá treinar um cara que não vai se entregar no treino, eu prefiro não ir. Igual a performance que eu tive nos treinos de perna que você passou pra mim. Aquele padrão. Você fez. Me senti agora. Parece que não Por que você olhou pra minha perna, cara? Parece que não Ele fez só isso, fez normal. se ele tivesse continuado, tinha melhorado. Não, eu entendo. Pacholock, a minha pergunta é a seguinte. Quando você fala técnica com brutalidade, a sua teoria, a sua metodologia de treino é a metodologia de High Intensity Training criada pelo Arthur Jones, que é os irmãos Munzers fizeram o Dorian Yates, que é mais intensidade, menos repetições, ou você flutua entre as duas, mais volume, menos intensidade, ou você só aplica High Intensity Training? Eu acabo flutuando. Eu tenho a alta intensidade com um pouco mais de volume de treino. Mas em alguns casos, dependendo do atleta, da leitura, por exemplo, um atleta que já tem um ótimo condicionamento, reta final de preparação, eu vou focar mais na intensidade de um treino mais curto. No off-season eu vou explorar um pouco mais de volume de treino. Então eu sou um treinador que acaba explorando um pouco das duas coisas, tanto a intensidade quanto o volume, e chegando naquilo que eu acho ideal para aquele atleta. Cada atleta é diferente. Cada atleta é diferente. Acho que o bom treinador, ele vai conseguir fazer essa leitura o mais rápido possível, ser assertivo ali na estratégia que mais vai responder para aquele atleta. E mais uma pergunta, desculpe interromper, Coach Rubens. Eu às vezes menciono aqui que o maior inimigo do fisiculturista não é o oponente dele, nem a mentalidade dele, mas são contusões, né? Ronnie Coleman sofreu a contusão nas costas, não conseguiu ganhar mais. Jay Cutler, contusão no bíceps. Dorian Yates, contusão no bíceps. Perderam a sequência, né? Dorian Yates se aposentou, Jay Cutler perdeu para o Phil Heath. E a mesma coisa que o Phil Heath, quando ele teve a hérnia dele, né? Você tem que treinar esses caras de uma maneira agressiva. Eles têm que destruir as células, né? Recompor através do aminoácido e fazer eles crescerem. Qual que é a linha de segurança para não ter, para evitar a contusão, né? Porque acho que os melhores treinadores, eles têm que puxar ao máximo, mas ao mesmo tempo, o dia que a gente vê um grande treinador causando uma contusão que pode terminar a carreira do atleta, isso aí é péssimo, né? Como que você fica? Você chega perto dessa linha ou é uma linha que você nem chega perto? Porque você tem que puxar a intensidade, né? A gente trabalha numa linha bem tênue entre o resultado e a lesão. Então a gente vai se cercar de diversas estratégias que afastem o risco de lesão. Por exemplo, um movimento mais cadenciado, mais controlado, sem tanta energia elástica. Ele vai fazer o final do supino sem tanta energia elástica ali dos tendões. A periodização é muito importante. Então a gente vai se cercar dessas estratégias para diminuir o risco de lesão.
Mas para ele ter resultado, ele vai ter que trabalhar no limite dele. Então a gente sempre está nessa linha. Cabe também ao treinador o que fazer a leitura do quando vai ser ali um período de deload, que a gente vai dar uma segurada nos treinos, que o atleta já começa a apresentar que não está tendo um resultado tão significativo, ou algumas dores que me fazem entender que é o momento de eu dar uma segurada ali por 1, 2 semanas e depois voltar em semanas de treino mais intenso. Pacho, você tem uma característica raríssima entre os treinadores de alta performance, porque você consegue manusear atletas de diferentes categorias, cara. Isso normalmente, até por questões de nicho e facilidade, acaba fazendo com que os treinadores foquem numa categoria ou num sexo, por exemplo. Só trabalho com mulheres, só trabalho com homens, e você consegue fazer os dois, cara. Você realmente gosta de trabalhar com todas as categorias ou chega a ter alguma categoria que você não pega um atleta, por exemplo? Eu trabalho com pessoas. Então tem atletas, tem pessoas que eu me identifico melhor. E eu tenho atletas bons em todas as categorias. Eu já ganhei Procards em todas as categorias. Eu já tenho atletas classificados para o Mister Olímpia em quase todas as categorias. Então, lógico que tem algumas categorias que eu tenho mais facilidade, por exemplo, em entender ali o que o atleta precisa. Um bodybuilder, um classic, uma women's physique, a leitura da categoria é um pouco mais simples. Quando chega numa biquíni, no men's physique, são detalhes menores ali que é muito fácil você passar do ponto. Mas, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com a Amanda. Eu tenho bons men's physiques que eu trabalho. Então, essa questão da eu não tenho essa questão da categoria, mas a pessoa que está comigo. Assim como em diversas categorias tiveram atletas que não fluiu ali, não rolou uma sinergia tão boa no trabalho. Tem em todas as categorias bons atletas que se dão bem comigo e eu gosto de trabalhar. Qual que é a sua projeção, cara, para esse ano? O que você está aguardando? Do time que você cuida, dos atletas que você cuida? Quem que você sabe que vai estar no Olímpia? Quem que você quer que esteja no Olímpia? Quais são os seus planos para esse ano? Bom, eu já tenho classificado para o Olímpia o Gabriel Zancanelli, a Marcela na Wellness, a Zama Benta na Women's Physique e o Eric Wildberger na Classic Physique. Então já 4 atletas classificados. Eu pretendo trazer a vaga de um atleta Open esse ano, pelo menos. Quem? O Wellington Nescau. Tive o Gudi Vitor, que é um atleta que eu tenho certeza que após o próximo off ele vai estar no Olímpia, ele já vai chegar com grandes chances de... Que você fez um trabalho excelente. Eu acho que isso, o seu trabalho com o Gureviro realmente colocou você no mapa aqui nos Estados Unidos, porque o físico dele, o condicionamento dele, a agressividade dele no palco, eu acho que foi um trabalho excelente que você fez com ele. Obrigado. Foi ali aqueles dias em Detroit ali foram bem importantes, pessoas que eu tive contato, que eu não conhecia, que reconheceram o trabalho. Também esse trabalho com ele me deixou mais próximo ainda com o Cris Aceto, que a gente já tem a proximidade, mas foi uma sinergia bem boa nesse trabalho. Mas a gente agora pretende fazer um bom off-season para ele buscar a vaga ano que vem. E o Wellington Nescau é um atleta que ainda vai buscar a vaga para esse ano. E eu tenho mais alguns classics que vão estar competindo esse ano, alguns men's physique, né? O Maílson, o Lucas, o Carlos André vai tentar buscar a vaga ainda na Open, o Edoc, PH, Júnior Jaworski. Então eu tenho vários atletas ainda tentando buscar a vaga, o Fabrício ainda vai tentar buscar a vaga no 212. O que você acha que Douglas, o que você acha que é possível de números para o Mr. Olímpia? Já tem 4. Você tem um número na sua cabeça? Então, ano passado eu tive 7 atletas. É bastante trabalho. Eu não pretendo ter muito mais que isso. Mas pelos atletas que eu tenho em mãos aí em preparação, eu acho que dá pra gente chegar próximo de uns 10 atletas classificados para o Mr. Olímpia. Sabe, eu tenho muita admiração por coaches e treinadores. Muita, muita admiração. Porque, sabe, você arbitra o evento e você tem que dar feedback e você tem que fazer decisões difíceis. E o treinador, ele tem uma conexão emocional com o atleta muito grande, né?
E às vezes o treinador tem 7 atletas no Mr. Olímpia e ele tem 3 atletas que foram muito bem, né? Vamos supor, o Zanca pegou o primeiro confronto, a Marcela ficou no top 10, a Zama Benta pegou em segundo lugar, mas aí você tem 4 ou 5 atletas que não conseguiram a meta deles, né? Então o treinador nunca tem um dia completo de sucesso, Não, né? não. Ele sempre tem aquele momento de, tudo bem, eu tô comemorando aqui com um atleta, mas aí o outro atleta não conseguiu a meta deles, né? Sim. E outra coisa, às vezes você tem essa conexão com o atleta, você faz o atleta se tornar profissional e o atleta ganha um campeonato com você, aí pega um terceiro lugar, aí sai, vai embora e vai treinar com outra pessoa. E você como treinador, você se dedicou tanto para essa pessoa, né? E de repente um resultado, o atleta vai e já vai com outro treinador. Como que você se protege, Pachulok? Porque você é um cara que dá alma para os seus atletas, né? Você tá lá, eu vejo você nos campeonatos, mas existe essa possibilidade de, às vezes, essa conexão que você tem com ele ser quebrada de uma maneira muito abrupta, né? E isso deve te machucar, né? Assim, é algo que eu não consigo controlar. Eu já tentei pôr na minha cabeça que eu não posso esperar nada das pessoas. Tipo, tudo que você faz pelo teu trabalho, pelos seus objetivos. Mas eu tenho uma entrega muito grande em cada preparação. E já diversas vezes de acontecer ali um final de trabalho, o atleta às vezes nem fala com o treinador. Tem atleta que tem dificuldade, o cara simplesmente some. Ou o cara mente para você o porquê que ele está encerrando o trabalho, sendo que você sabe que não é aquilo. Então é algo que eu já tentei pôr na minha cabeça, que eu não posso esperar nada em troca do que eu faço. Mas é algo que constantemente esses ciclos de relacionamento se encerram e é algo que o treinador acaba... Treinadores que, como eu, que se entregam dessa forma no trabalho, acabam se machucando. É difícil. Eu acho você um dos melhores do mundo. Eu acho que atletas... Uma vez a gente estava falando do Akim Williams, eu acho que você ajudaria muito ele. Eu acho que muitas pessoas, não só no Brasil e nos Estados Unidos, beneficiariam muito com o seu conhecimento. Eu tenho a maior admiração por você. Eu acho você um dos melhores do mundo. E não, a gente não só tem grandes atletas, mas grandes treinadores, Ricardo Panahin, Pachulok, e vocês são um orgulho brasileiro. Com certeza. Disso vem uma última pergunta, cara. E hoje você assumiu uma postura muito importante perante todo o grupo da Suplay, porque você virou como se fosse o maestro de todo o time ali. É inegável a gente olhar para tudo que está acontecendo e ver a autoridade, a importância que você ganhou ali no grupo. Você se veria aqui, por exemplo, porque é inevitável o sucesso que você vem fazendo com os atletas que você prepara, vai acabar abrindo portas para que atletas daqui o chamem para mentorá-los também. Você se vê aqui, não necessariamente morando, mas mais presente aqui para poder auxiliar esses caras no futuro? É algo que você deseja? Eu me vejo vindo mais para os Estados Unidos, fazendo temporadas aqui, igual essa que a gente está fazendo com o Gabriel, marcando treinos aqui com treinadores, com atletas, né, fazendo essa collab. Mas eu não me vejo morando. Eu acho que o Brasil hoje vive um grande momento e uma das metas que eu tenho é que os atletas de fora, principalmente atletas dos Estados Unidos, atletas da Europa, vão até o Brasil procurando pelo meu trabalho. Porque algo que a gente sempre viu foi o quê? Os atletas brasileiros saindo do Brasil em busca do conhecimento dos atletas gringos, né? Então, é uma meta pessoal que eu tenho é conseguir inverter isso, fazer com que os atletas de fora, atletas de renome, vão para o Brasil em busca do meu trabalho. Inclusive, agora, voltando para o Brasil, eu vou estar recebendo um atleta aí, um Open, né? O Blessing. Ele fez um treino comigo, Sim. Gostou muito. Algo que eu gostei muito, que ele falou que ele soube que eu sou treinador que consegue mudar os pontos fracos de atletas. Uhum. Então, fiquei muito feliz de ter esse reconhecimento dele. E ele me buscando melhoria nas pernas dele, que é o que ele tem dificuldade. Então, ele tem problema no joelho, tem problema na lombar. A gente fez um grande treino e ele gostou muito. No segundo exercício ele falou, pô, eu tô sentindo aqui a minha perna de jeito que eu nunca senti em um treino. Então agora ele vai pro Brasil, vai ficar 2 meses lá treinando comigo
Depois ele volta para a Flórida, fica mais um tempo. Final do ano ele vai passar mais uma temporada comigo. Retorna final do ano para casa dele. E daí no início do ano que vem ele vai e faz a reta final para o Arnold Classic Brasil, onde ele vai competir, buscando a vaga dele para o Olímpia. Então é um primeiro atleta de renome internacional que está procurando o meu trabalho. E eu espero que muitos outros vão, né, porque isso que eu quero. O Brasil hoje vive um grande momento, as pessoas olham para tudo que acontece lá. E eu quero que grandes atletas procurem o meu trabalho e eu consiga ter esse reconhecimento. Esse é o Brasil que não só está desbravando o mundo com seus bons atletas, mas também com seus bons profissionais. O Fabrício Pacholok realmente representa o que o Brasil tem de melhor. Esse é o Prime Time Muscle Brasil. Muito obrigado, senhores, pela presença de vocês aqui. Foi uma honra inenarrável. A gente volta em mais um programa em breve. Se inscreva no canal. Até a próxima.